Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ivan César, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, congrego aqui na cidade de Uberaba. E eu estou aqui nesse projeto, pedindo a Deus que nos abençoe, nesse projeto onde eu vou tentar trazer uma pré-aula para os irmãos, ajudar, apoiar os irmãos na lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre o tema, a primeira lição da revista dos jovens, que tem como o título Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Nós vamos estudar essa primeira lição, mas é importante que o professor, antes de iniciar, ele leia as 3 lições, também as 3 lições, os 13 temas, que serão tratados nesse segundo trimestre de 2025. Então o professor vai dar um panorama e com isso a classe vai ter uma ideia aí do que ela irá aprender, até ativar aí o interesse dos alunos da Escola Bíblica Dominical. É importante nós estarmos atentos, a classe dos jovens é uma classe que exige dinâmica, um professor dinâmico, que exige um professor que traga os alunos, que participem, fazendo uma classe participativa, porque envolver crianças também, mas nós estamos falando dos jovens, mas crianças, adolescentes e jovens não é uma tarefa fácil. Às vezes é mais tranquilo de dar uma aula para os adultos, porque eles já têm uma maturidade, sabem como se comportar. Os jovens ainda estão ali, estão chegando ainda no momento de maturidade, então exige muito do professor. Mas, meu amado irmão, persevera, confia que o Senhor vai te dar força para você chegar até a 13ª lição. Não sei qual é a quantidade de alunos que tem na sua classe, mas se tiver um aluno, isso já é uma bênção maravilhosa, e através desse aluno e você aí, vocês poderão trabalhar para o Senhor, trazendo multiplicação de almas para esta classe. Então o trabalho ele precisa de alguém para começar. Então se tem um, se tem 2, já é uma bênção. Então persevera, confia no Senhor, que vai dar tudo certo, que Deus estará no controle. Eu falei o tema já da nossa lição, mas eu não falei o tema da nossa revista. Eu mostraria aqui a revista, mas eu pedi para mim trabalhar aqui com subsídio, mas teve um jovem que batizou recentemente na nossa igreja e nós passamos para ele a revista. Então vou tentar, vou comprar outra depois para poder, mas enquanto isso nós temos uma cópia aqui. O tema da nossa revista dos jovens no segundo trimestre se chama Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E as lições que serão estudadas, vou passar aqui rapidinho. Lição de número 1, Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Lição de número 2, Davi, a excelência no servir. 3, Davi, o matador de gigante. 4, Davi, amigo fiel. 5, Davi, provado pelo ciúme. 6, Davi, um casamento real. 7, Davi, forjado por uma perseguição implacável. 8, Davi, um encontro, um livramento. 9, Davi, forjado pelo tempo. 10, Davi, marido e pai. 11, Davi, no lugar errado e na hora errada. 12, Davi, a manifestação da graça. 13, Davi, um homem segundo o coração de Deus. O texto principal de hoje está em Salmos 139, 23, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Resumo da lição: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Nós vamos falar sobre esses propósitos, principalmente esses 2 propósitos aqui de Davi, de preservar o povo no caminho, obedecendo às leis do Senhor, e também de preservar a linhagem do Messias. Havia uma preparação para que o nosso Jesus Cristo viesse até nós, como homem, encarnado, o verbo encarnado no meio do povo. Então havia todo um plano, todo um projeto, e Davi estava incluído neste projeto. Aqui tem uma orientação pedagógica que eu acho ela bem interessante, que na revista do professor estará lá e estará falando sobre a tempestade de ideias, que em inglês o pessoal utiliza muito em empresas, que chama brainstorm. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Minha pronúncia do inglês não é tão boa, mas é importante que em português aqui nós entendemos aqui, E o que seria isso?
O professor, ele chegará na sala de aula e perguntará aos alunos, né, o que eles entendem de Davi, o que eles entendem da história de Davi, o que eles aprenderam, o que eles conhecem até hoje. Aí cada um vai dar uma ideia, cada um vai trazer um entendimento, cada um vai trazer um conhecimento, um comentário. Aí o professor vai usar tudo aquilo para debater ali juntamente com os jovens, juntamente com a classe. Então, essa aqui é a orientação para, né, de dinâmica, uma dinâmica para a juventude, mas não é obrigatória, lógico, e também é só um exemplo. Aqui tem um exemplo na revista, na lição, para que o professor utilize, mas você poderá utilizar várias outras dinâmicas e ir pesquisando na internet mesmo, para poder aprimorar, para poder acrescentar, deixar a sua aula mais interessante. E o texto bíblico, meus irmãos, está em 1 Samuel 16, 1 ao 13, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 8, né? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o a chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Linda e maravilhosa história de como Davi foi ungido, como Davi foi chamado, de como ele recebeu a chamada. É impressionante, né? O nosso Deus sempre nos impressiona e nós vamos falar sobre isso nesta lição de número 1 da classe dos jovens. Há uma diferença, né, da lição dos jovens para a lição de adultos. A lição de adultos ela é bem mais resumida, a de jovens ela seria o contrário, ela é bem mais enriquecida com textos. Talvez até para trazer uma explicação, né, melhor à juventude e também facilitar o trabalho do professor. Mas não é obrigado o professor ler todo o texto, até para que ele tenha mais tempo para lecionar. É mais interessante que o professor, né, se prepare mais, busque mais conhecimento para que aplique isso na sala de aula e menos leitura do texto. Então vamos lá para a introdução? A introdução diz assim: ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou os reis mais célebres, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente Davi fará parte da imensa maioria das listas. Isso está escrito na introdução, falando, né, de Davi como um grande estadista, um grande governador, um grande rei. Davi foi isso. E ao enumerarmos, nós como cristãos, nós sempre lembraremos de Davi. E até aqueles que não são cristãos, que conhecem a história da humanidade, muitos deles que nem, né, têm a Bíblia ali como parâmetro para as suas vidas, eles não ignoram a história de Davi. Porventura alguém ignorar, estará cometendo um grande erro, até porque nós temos
a Bíblia ela é verdadeira, tudo que está escrito na Bíblia aconteceu, a Bíblia é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Então, nós como cristãos, nós não devemos ter essa dúvida. Porém, o mundo quer rejeitar o ensino da palavra de Deus, mas pouco, eles não sabem ou ignoram que, além da Bíblia, há vários relatos em torno da Bíblia, há livros escritos por pessoas que conviveram à época que foram escritos, da época das Escrituras, mas eles preferem ignorar. Só assim para deixar a história de Davi de fora da história, de um grande rei, de um grande estadista. Nessa primeira lição falaremos sobre o chamado de Davi. Nós vamos falar sobre o chamado de Davi. Como ele foi chamado? Ele foi escolhido por Deus. Mas como foi a sua chamada? Você também é um escolhido por Deus. Você pode aproveitar para compartilhar a sua história. Você pode aproveitar para compartilhar com os irmãos a forma que você foi chamado. Você pode também chamar os alunos, perguntar para eles como foi a sua chamada para servir ao Senhor. Muitos ali talvez ainda não tenham papel na igreja, mas o Senhor certamente irá chamá-los se eles continuarem no caminho. Certamente o Senhor chamará eles. Porque nosso Deus trabalha dessa forma e para todos ele tem um propósito. Mas a chamada para servir ao Senhor já é algo maravilhoso, é o melhor para as nossas vidas. Então, falaremos também sobre a soberania de Deus, a soberania de Deus, o poder dele, a liberdade, a soberania dele em escolher quem ele quer, porque ele escolhe quem ele quer, e a vocação divina para as nossas vidas. Deixar bem claro, esclarecer para a juventude que eles são chamados. Então, iremos falar sobre a vocação divina para a vida nossa, para a vida dos nossos alunos também. Então, é um assunto riquíssimo para as nossas vidas. O chamado de Davi, esse é o tópico de número 1. Tempos difíceis, subtópico de número 1. Nos dias de Davi, Israel passava por uma série de situações que despertava certa preocupação. Então, a situação de Israel, a época de Davi, era a situação corriqueira do povo escolhido do Senhor. Era um povo que vivia na prática pecaminosa. O povo pecava, desobedecendo a voz do Senhor, a ordem do Senhor, a lei do Senhor, e pedia perdão, o Senhor perdoava, mas eles voltavam a pecar. E todas as vezes que pecavam, o Senhor fazia com que eles voltassem ao caminho, mas eles pagavam um alto preço. Por isso, sempre o pecado tem um preço. Pagamos, quando erramos, nós pagamos o preço. E Israel também não era diferente. E nós podemos ver claramente, através das Escrituras, que Israel pagou um preço várias vezes. Várias vezes Israel, de diversas formas, Israel pagou um preço. E diante disso, Israel vivia em pelejas com vários povos. A luta vinha para eles e muitas das vezes vinha através de guerras, disputas territoriais, ou fome, ou que fizessem com que eles fossem a outros povos buscar alimento, guerrear. Então Israel viveu muito dessa forma. Então o Senhor chamou a Davi para guiar o seu povo. Aqui diz, problemas vieram em decorrência de um constante esquecimento do povo acerca do que Deus fizera por ele. Então o povo sempre se esquecendo do que Deus fez e pecando novamente. Mais à frente, no deserto, Israel foi pastoreado e conduzido pelo Senhor. Aqui é interessante, porque aqui está falando que no deserto foi Deus quem cuidou de Israel. Ele era o rei do povo. Então, mas o povo começou a entrar em confusão, muita confusão ali, e o Senhor instituiu quem? Os juízes. Instituiu os juízes para cuidar do povo, para dar causa para dar solução à causa do povo. Então o Senhor instituiu, nós vemos história de vários juízes na Bíblia, juízes que foram tementes ao Senhor, levando a causa ao povo. Mas mesmo assim, o povo, eles continuavam negligenciando as ordenanças divinas. É o que está escrito aqui na nossa lição e na Bíblia. Mesmo assim, eles continuaram na forma, vivendo em pecado. E dessa forma, eles pediram, após os juízes, eles olhando muito para os outros povos, eles acharam interessante ter um rei. E assim eles começaram a pedir um rei para governar eles, para que governasse aquela nação. Então eles pediram um rei e o Senhor usou Samuel, que é o tópico, subtópico 2, para ungir esse novo rei.
Então vamos lá para o subtópico de número 2, que tem como o tema aqui, né, Samuel, um profeta em Israel. Samuel, profeta, sacerdote e também juiz, né? Ele cuidava do povo, ele era ungido do Senhor, né? O filho de Ana, o filho que Ana clamou, o filho que Ana intercedeu aos pés do Senhor, chorou amargamente implorando ao Senhor, e que quando o Senhor deu a bênção a ela, ela consagrou seu filho à obra do Senhor, à obra de Deus. Então Samuel, o último líder do período dos juízes, aos poucos foi sendo visto pelo povo como insuficiente, sempre, né? Sempre insuficiente. Isso demonstra o quê? A ingratidão do povo. O Deus governando não era suficiente. Os juízes governando não era suficiente. O Samuel, né, como líder ali, o principal, não era suficiente. Então, com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei nos moldes da nação ao seu redor. Então, assim foi escolhido quem? Saul. Saul foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus. Muitos pensam que Saul não foi escolhido por ele. Saul foi, porém ele se desviou dos caminhos, ele se desviou do caminho do Senhor. Ele desobedeceu à vontade de Deus. Ele preferiu obedecer o seu coração. Então, dessa forma, o Senhor tratou de destronar a Saul e instituir Davi como rei do povo de Israel, né? Então, o tópico 3, o subtópico 3 do tópico 1, que tem como título Deus chama Davi. Então Deus chamou Davi. O chamado de Davi nos traz importantes oportunidades de aprendizado. Primeiramente, ele atendeu a um propósito divino duplo, preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Então Davi tinha essa missão de preservar o povo do Senhor e a linhagem real do Messias. Então Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé. Saul estava muito distante dos propósitos divinos, já não ouvia mais o Senhor e estava envolto em uma sucessão de erros e fracassos. Aí nós lemos, né, na leitura aqui do texto bíblico que a forma que Davi foi chamado, né? Nós vimos que Samuel, ele viu, né, aquele jovem bonito, com boa aparência, e falou, não, é esse. Aí o Senhor falou, não é pela aparência, não é pela estatura. Aí o Senhor falou com Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o que está diante, eu vejo o que está no coração, enquanto o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor então repreende a Samuel, porque ele estava julgando pela aparência. Então, veio um filho, falou, não é este, veio outro, falou, não é este, veio outros 7, o Senhor falou, não é nenhum destes, e aí então Samuel falou para Jessé, acabou? Aí Jessé falou, não, ainda falta o menor, né? O nosso Deus, ele escolhe os menores, isso é importante, né? É interessantíssimo nós sabermos isso, que Deus escolhe aqueles que são pequenos, aqueles que são, que às vezes não têm uma aparência bonita, né, uma boa aparência, que não tem uma boa oratória, que não tem tanto conhecimento quanto algumas pessoas, mas essa pessoa escolhida, ela ama a Deus de todo o coração, ela ama ao Senhor, ela obedece ao Senhor. É uma pessoa que tem amor à obra, à palavra, que é uma pessoa obediente, então o Senhor escolhe justamente esses. Às vezes nós vemos muitas pessoas, às vezes quando estamos evangelizando, é incrível que quando vamos evangelizar, sempre encontramos pessoas que têm um conhecimento bíblico impressionante. E muitos deles, pessoas que foram líderes dentro de igrejas, até pastores, têm um conhecimento vasto, mas caíram, mas pecaram, ou às vezes não conseguiu se libertar de algo que o atormentava, que fazia com que pecasse, até chegar a tal ponto. Mas esses fraquejaram na fé. Só que tem pessoas também que estão dentro da igreja, que têm muito conhecimento, mas o Senhor, às vezes essas pessoas não são usadas da forma que elas poderiam ser, por causa que às vezes o interesse é outro, às vezes o interesse é diferente, às vezes a pessoa quer fama, a pessoa quer ganhar dinheiro, a pessoa quer... O propósito às vezes é outro, mas aquele que tem um propósito com o Senhor, que tem amor a Ele, que é grato,
que vive uma vida de gratidão, o Senhor usa justamente aquele. Então é importante que o professor enfatize isso na sala de aula, que ele leve esse conhecimento, esse entendimento, que ele impregne esse entendimento no coração da juventude, porque eles estão no início da vida, né, ainda, e muitos estão em estado de desconfiança, timidez. É preciso que o professor dê convicção a eles, de que eles têm um chamado, de que eles são escolhidos por Deus, que o Senhor tem propósito para a vida deles. Saia dessa lição, dessa sala de aula no domingo, com isso no coração deles, com a certeza que Deus vai usar cada um deles segundo o propósito do Pai. E não segundo o propósito de cada um dos jovens, mas segundo o propósito que Deus quer, da forma que Deus quer trabalhar. Então Davi foi chamado, ele era o menor, né? Ele era o mais novo, último, mas foi chamado. Porque o nosso Deus é maravilhoso e escolhe quem ele quer, né? 2. A soberania de Deus e a vocação divina. Deus é soberano. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder e domínio de Deus sobre todas as coisas. Por que a lição fala da soberania de Deus? Porque é Ele quem tem o poder para escolher. Porque é Ele quem escolhe. E Ele escolhe quem Ele quer. Não é se algum líder dentro da igreja falar, não, aquela pessoa vai ser isso. Mas se não for da vontade de Deus, logo vai vir, logo o Senhor vai tirar. Logo o Senhor vai tratar com essa pessoa ou com o líder. Mas se é da vontade de Deus, aí pode se levantar quem for. Que essa pessoa vai continuar trabalhando na obra de Deus. Se for da vontade dele, não há impedimento, não há inimigo. Satanás pode tentar o que for, mas ele não vai conseguir, porque foi o Senhor que levantou. É essa a diferença. E Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Ele tem o poder da escolha, Ele tem o poder de controlar, Ele tem o poder de segurar, de proteger. É isso que Deus faz. Então vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Faça com que o jovem, que o aluno entenda a importância de confiar no Senhor. Que quando estiver tomando as pedradas, que persista no caminho. E aqui no subtópico 1 do subtópico 1 do tópico 2, não se perca, né? Embora tenhamos o livre-arbítrio, já no finalzinho, embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá, por isso devemos sempre estar debaixo de sua orientação. Então espera com paciência, esperemos com paciência no Senhor e no final a bênção vai vir, em nome de Jesus. A bênção, qual forma é a bênção? Só Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele já tem algo preparado. As lutas vêm, para nos tornar forte. Nós precisamos das lutas, nós não precisamos pedir elas, o Senhor vai mandar. Esses tempos atrás, na nossa igreja tinha um jovem ali que estava pedindo ao Senhor lutas para que ele se tornasse mais forte. Eu falei, eu não vou orar pedindo luta, Porque luta nós já temos, então não precisamos nem pedir, então... E vamos esperar a vontade do Senhor mesmo, que ninguém quer a luta, mas quando vem a luta também, meus irmãos, é bênção do Senhor também, nós aprendemos através das lutas. 2.2, o que é vocação divina? A busca pela vocação divina deve fazer parte das nossas vidas, é Deus que nos escolhe, nos chama e nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. É Ele quem escolhe, mas para Ele escolher, nós precisamos falar para Ele, estou aqui, Senhor. Falar como Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, pronto para fazer a sua vontade. O Senhor vai escolher esses. O Senhor vai escolher aqueles que estiverem dispostos a fazer a sua vontade, a sua obra. A nossa vocação pode não ser nos moldes de alguns personagens bíblicos, mas uma coisa é certa, Deus tem uma vocação para cada um de nós. Talvez você não seja chamado como Davi foi, talvez você não seja escolhido como os discípulos foram escolhidos, ou como tantos outros na Bíblia. Não importa a forma que você vai ser chamado, o importante é que você seja chamado. O importante, e quando eu falo aqui, eu estou falando para o professor e para o professor também,
aplique isso também dentro da sala de aula na vida dos alunos, né? Então, é importante, talvez, nós não sabemos a forma que cada um dos jovens será escolhido ali para desempenhar um trabalho na obra do Senhor. Aí nós já estamos falando do jovem que já aceitou a Cristo, né? Já foi escolhido ali para servir ao Senhor, mas agora o Senhor, aquele que é salvo em Cristo, ele tem que dar frutos. Ele dá frutos. O salvo em Cristo, naturalmente, automaticamente, ele vai dar frutos na obra do Senhor. Então agora o fruto, né? O que ele vai produzir para o reino. E basta nós colocarmos na direção de Deus. Basta que o jovem coloque na direção de Deus a vida dele ou dela, na direção do Pai, que o Pai vai dar a providência necessária. Então, o jovem precisa, não só os jovens, mas todos nós, né, mas como é a classe de jovens, precisamos confiar no Senhor, precisamos esperar o Espírito Santo nos direcionar. Lembre sempre disso, de falar aos jovens, é o Espírito Santo que direciona, que mostra a decisão certa. Então, aqui, concluindo já o 2, ao analisarmos a história de Davi, aprendemos que nem sempre Deus nos dá informações completas acerca de uma vocação a desenvolvida. No entanto, a seu tempo os frutos serão percebidos. Amém. 3. Buscando a nossa vocação, né? Tópico 2, subtópico 3. Quando atendemos ao chamado de Deus e aceitamos a vocação divina, experimentamos uma profunda alegria e satisfação. Por quê? Por que sentimos essa satisfação? Porque nós estamos fazendo a vontade dele. Aí nós temos a certeza, eu fiz a vontade do Pai. Que maravilha! É igual quando a gente vai evangelizar. Às vezes nós não queremos, né? Domingo, às vezes no sábado, fim de semana, ficar em casa tranquilo. Talvez eu não vou hoje. Mas aí o Espírito Santo toca e fala, não, meu filho, vai. Aí nós vamos. Aí quando voltamos, nós voltamos com a sensação de dever cumprido, aquela sensação maravilhosa. Uma sensação assim que é difícil até de explicar, mas é uma sensação como se estivéssemos completos. Mas nós somos cheios de falhas, né? Nós somos pequenininhos. Mas a sensação é maravilhosa. Dever cumprido. E cumprimos para o Pai. Então é isso, é essa satisfação, né? Quando a gente busca a nossa vocação, quando a gente atende ao chamado do Senhor, aí nós vamos ter a paz. Que muitas das vezes nós ficamos agoniados, né? Nós vemos muitos preocupados, mas eu posso fazer algo na obra de Deus? Será que eu quero fazer? E às vezes a pessoa ainda não entende, né, o que o Senhor quer para ela. Porque muitas das vezes a pessoa está querendo algo e o Senhor quer dar outra coisa. Às vezes também é por isso. Mas quando coloca na direção do Pai e obedece, é bênção. É bênção. E também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser o pregar para multidões, pastorear grandes igrejas. Salomão edificou o templo. Mas quem assentou os tijolos? Quem foi o abençoado do Senhor? Ungido, né? O servo grande ali, uma bênção. Quem foi essa bênção? Neemias reconstruiu os muros. Mas quem eram as pessoas que estavam ao seu lado? Temos pessoas importantes, nós perdemos pessoas importantes na caminhada cristã. Recentemente, perdemos pessoas aqui na nossa igreja e nós sentimos uma falta tão grande dessas pessoas. Recentemente perdemos um irmãozinho simples que cuidava ali de chegar cedo na igreja, sempre o trabalho dele era abrir a igreja, fechar, e ele fazia isso com amor, chegava muito cedo na igreja e na escola bíblica, eles todas as vezes, né, ali na superintendência trabalhando, eu sempre precisando ali do apoio, e ele estava lá, e chegava primeiro. Muitas das vezes eu chegava com a igreja aberta. E o quadrozinho do professor já prontinho para o professor dar aula. Hoje eu chego, o quadro não está lá. E aí eu lembro do nosso irmão. Aí eu penso a importância do trabalho do nosso irmão. Ele só pegava o quadro, mas era de valia tão grande. Era algo tão... Porque não era só pegar o quadro, né, meus irmãos? Era todo o trabalho ali que envolvia a vida ali, né, do obreiro. O que ele fazia para o Senhor. E a falta que faz. Era importante o trabalho dele. Às vezes quem ia falar era o professor, era o superintendente, mas o irmão estava preparando tudo para que nós pudéssemos falar. Jesus é maravilhoso. Ele usa cada um como ele quer, né? Eu já falei isso várias vezes, mas é importante enfatizar isso mesmo. Então, que fala para nós orarmos com convicção para que o Senhor revele qual a vocação divina para a sua vida e sem medo diga sim ao seu chamado. Sem medo. Precisamos encorajar essa juventude. Olha a situação que está o mundo hoje. Olha essa inversão de valores.
Olha essas práticas pecaminosas horríveis. Quão terrível está o mundo que jaz no maligno. Né? Mas a igreja está viva. A igreja está viva e a igreja quem é? Todos que ali estiverem para fazer a vontade do Senhor, incluindo a juventude. Então, que nós, como professores, possamos encorajá-los a pelejar por essa obra, a ir adiante, a estudar a Bíblia, a pregar a palavra, a honrar o Evangelho, a ser bandeira do Evangelho. Precisamos encorajar a nossa juventude. Quanto mais jovens, né, o jovem tem força, o jovem tem saúde. Então, a importância do trabalho, né, do jovem na obra do Senhor. E o tópico de número 3, que diz que o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Professor, atente-se sempre a concluir tudo que está na lição. Às vezes nós, se não vigiarmos, poderemos chegar no último tópico aqui e ter que correr para terminar, né? Então é importante que o professor saiba dosar bem a sua lição. Todo tópico é importante. Todo tópico, todo subtópico é importante, senão não estaria na revista. O que o homem vê, né? Aqui, o ser humano tem uma inclinação natural de julgar os seus semelhantes a partir daquilo que pode ser percebido externamente. A aparência física, as palavras bem colocadas, um gestual coerente com a ocasião, as roupas bem escolhidas, a eloquência na argumentação, as causas defendidas, a seleção de fotos e a edição escolhidas para as redes sociais. Tudo é levado em conta na hora de atribuir o juízo de valor. Tudo é levado em conta. Mas nós precisamos treinar o nosso coração a não fazer dessa maneira. É nosso dever treinarmos a nossa mente, nos moldando à vontade do Pai, de não julgarmos, de sermos tolerantes, de sermos amigos, de sermos pessoas do bem, pessoas que amam o próximo. E o julgamento ele é tão cruel porque muitas das vezes a pessoa julga pela aparência e dá ali, digamos, por exemplo, um cargo à pessoa ou algo importante a se fazer por causa da aparência, por causa da boa aparência. E quando a pessoa não tem uma boa aparência, ela é rejeitada. Aí que fica mais doloroso ainda. A pessoa não tem uma boa oratória ou não tem o conhecimento que às vezes a pessoa julga, né, a pessoa que deve escolher, que deve que estar ali para fazer, né, o trabalho e julga dessa forma. É muito doloroso, é muito cruel o julgamento, é injusto, é muito injusto. Por isso que o Senhor Jesus ensina-nos a não julgarmos, né? A não julgarmos. Pelo contrário, a amarmos, sermos tolerantes. É algo que acontece muito dentro das igrejas. Às vezes alguém comete um erro e as pessoas vão, né, começam a apedrejar o irmão, a falar, mas aconteceu isso por isso. Meus irmãos, o que nós devemos fazer é abraçar esta pessoa e falar do amor de Deus. Com sabedoria nós vamos chegar a ela e o Senhor trará o entendimento, seja por mim, seja pelo Espírito Santo diretamente no coração dessa pessoa, seja pelo pastor, seja por quem for, mas o Senhor não deixa um servo, um filho dele abandonado. O Senhor cuida desse servo. Então, nós ajudando, vai ajudar, vai facilitar mais que essa pessoa se levante, né? Que essa pessoa continue dando os frutos na obra do Senhor. Mas o que Deus vê, né? Que é o tópico de número 2. O que Deus vê? Deus nos conhece por completo, nosso caráter, nossas intenções, nossa visão de mundo e a forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Tanto o profeta quanto o pai do jovem percebiam e viam as coisas com limitações, né? Tanto que o Senhor advertiu a Samuel e ali, né, a advertência também serviu para o próprio Jessé. A escolha do Senhor, mais embaixo, a escolha do Senhor foi de um jovem imperfeito, mas fiel. A escolha do Senhor sempre será de alguém imperfeito, sempre. Então, se o jovem falar, mas eu não sou capaz de fazer isso, mas eu não tenho o que é necessário, aí que o Senhor vai entrar com providência. Enquanto a pessoa estiver na arrogância de falar, não, eu sou o ideal para o trabalho, eu sou o ideal para esta função, aí o Senhor não quer esse tipo de pessoa. Ou se o Senhor pode até querer, mas que ela transforme o entendimento, que ela transforme a sua vida primeiramente, para depois o Senhor usar, para que mude esse entendimento. Mas o Senhor vai usar justamente aqueles que têm um coração humilde. Agora, quanto à imperfeição, sempre será um imperfeito. Sempre. Sempre será um imperfeito. Até porque é perfeito só Jesus Cristo. Só Jesus. Só Jesus.
Então, o que realmente determina... eu estou lendo aqui no 1, né? Mas o coração de Davi agradava ao Senhor. O coração dele agradou ao Senhor. E o nosso coração agrada ao Senhor? Estamos agradando a Ele? É importante que nós agrademos e sejamos abençoados por Ele. 3. Como somos vistos? Somos sempre vistos por Deus? Sim, né? Somos sempre vistos por Deus, né? Aqui, na verdade, não está perguntando, está afirmando. Somos o tempo inteiro vistos pelo Senhor. O texto sagrado diz que os olhos do Senhor estão continuamente passando sobre a terra para fortalecer aqueles que têm o coração voltado para Ele. 2 Crônicas 16, 9. Também aprendemos que o Senhor examina nossos corações e nos conhece profundamente. Também somos vistos pelas pessoas que encontramos no nosso dia a dia. Quando elas nos veem, conseguem ver um seguidor de Jesus? Deus nos vê o tempo inteiro. E nós somos vistos também pelas pessoas. E as pessoas têm que ver Deus em nós. As pessoas precisam ver Deus em nós. É o que está escrito em Mateus capítulo 5. Vós sois luz para este mundo. Nós somos a luz para este mundo. A luz, e essa luz, ela não tem como esconder. É impossível que se esconda a luz. Ela vai brilhar. Então, se nós estivermos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, sendo exemplo para a obra do Senhor, aí nós estaremos fazendo o que é a vontade do Pai. Precisamos ser fiel a Deus. Então as pessoas aqui, concluindo aqui, as pessoas elas sabem que quando estamos presentes somos canal de bênçãos do Senhor. É importante termos em mente que o nosso coração deve irradiar a presença divina. Amém, irmãos? Amém, professor? Amém, aluno da escola bíblica? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos e façamos algo que é importante, que é necessário, sempre buscando ao Senhor. Sempre busquemos ao Senhor em oração, em jejum, dedicando a nossa vida a Ele, pois Ele tem cuidado de nós. E possamos ter em nossas vidas o exemplo de Davi, o homem que agradou ao Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Nós possamos buscar ser desta forma. E entenda que o seu chamado, você professor, você foi chamado, escolhido pelo Senhor. Continue nessa convicção, continue com esse entendimento e deixe que o Senhor use cada vez mais o seu saber, o seu conhecimento para ajudar a obra de Deus. E leve isso para as demais pessoas. Leve isso, fazendo com que elas apliquem a palavra de Deus na sua vivência, no seu dia a dia. E aí sim, nós seremos verdadeiros cristãos, né? Formaremos verdadeiros cristãos para a obra do Senhor. Continuarei nesse projeto até o dia que for a vontade do Senhor. Peço oração dos irmãos, né? Que ore por nós e que Deus nos dê sempre sabedoria do alto. Deus abençoe em nome de Jesus.